Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês aqui um problema clássico da geometria. Primeiro, né? Tô de relógio novo, agora a parte da minha skin é ter um relógio. Não usava, enfim, e eu tô adorando. Vai aparecer bastante aqui nos vídeos, é bom que vocês conseguem acompanhar a hora que eu tô gravando isso daqui, né? 1h11 do dia 14 do dia 13 de abril, né? Enfim, de 2026, olha só. Enfim, chega de blá, blá, blá. Vamos lá. Um problema clássico da geometria, gente. Clássico da geometria. O enunciado não é perfeito, tá? Mas eu copiei aqui do que tem nos livros, para que vocês saibam aí mais ou menos como aparece. Se eu fosse especificar, seria um enunciado enorme. Então, a ideia é, dado um quadrado, construa um octógono regular cortando os cantos desse quadrado. E aí, talvez só que esse enunciado aqui é isso, fica muito impreciso. O que quer dizer, né? Cortando os cantos. Por isso que eu até coloquei entre aspas, né? Para que vocês saibam que não é um termo preciso. Mas coloquei aqui pra gente uma ilustração. E é uma parte que eu chamei de análise. Então, o que eu tenho aqui? Um quadrado. Eu tenho um octógono cortando os cantos, né? Então, os lados não consecutivos do octógono vão pertencer aos lados consecutivos do quadrado. E aí, o outro lado aqui, ele vai formar um triângulo retângulo, bonitinho. Enfim, essa é a imagem, tá? Vou colocar as informações que a gente já sabe. Todos esses daqui são ângulos retos, né? Afinal de contas, é um quadrado. Eu tenho, então, que todos esses lados aqui terão a mesma medida, porque me fala que é um octógono regular. Assim como também todos os ângulos internos terão a mesma medida, enfim. E aí, obviamente, que para poder fazer esse exercício, você já conhece quadrado, você já conhece octógono regular, é um exercício mais avançado, né? Então, você já sabe que o ângulo interno de um octógono regular é 135 graus. E o ângulo central é de 45 graus, né? Essas informações aqui já estão na ponta da sua língua e você também já sabe construir esse polígono, né? Se você não sabe, tem vídeo aqui no canal, eu analisando um octógono regular, eu construo o octógono, faço tudo, tá? Aqui eu tô partindo do pressuposto que você já avançou um pouquinho. Beleza, tranquilo. Agora a ideia, então, eu já construí para vocês o quadrado aqui, talvez você não veja muito bem, porque eu fiz traçados bem clarinho antes, mas ele de fato foi construído, tá? Eu construí um quadrado de lado medindo 8, porque eu queria ele um bom quadrado, um bom tamanho de quadrado. Você pode construir aí antes, tá? Pra gente poder conseguir conversar a partir daqui. Também tem vídeo de construção do quadrado aqui no canal. Beleza, gente, agora a ideia é como, então, eu realizo essa construção, né? O que eu tenho que fazer para poder construir esse polígono? E aí, gente, tem muitos caminhos. Tem um caminho que é mais algébrico, tá? Que é uma solução que tem aqui no livro, que vocês sabem que eu uso, né? Construções geométricas, exercícios e soluções da SBM, que eu amo. Então, tudo isso daqui são vídeos que eu quero gravar para vocês. Alguns eu já fui gravando. Então, eu vou aqui anotando, ó. Isso daqui é tudo a minha cabecinha pensando, né? Para poder resolver para vocês. E aí, a solução desse daí, aqui no livro, é uma solução bastante algébrica. Talvez em algum momento eu grave essa resolução para vocês, mas a priori não me apeteceu tanto, tá? E aí, eu pensei em um outro modo de resolver, que é como eu vou resolver para você, mas que não tá aqui nesse livro, né? Então, esse livro ele vai me encaminhando aí alguns exercícios interessantes de geometria, por onde eu estudo, e às vezes eu reproduzo algumas soluções que eu acho interessante, mas muitas vezes eu vou aqui pelas minhas soluções, né? Vamos lá, então. O que eu pensei, tá? Eu sei que esse quadrado e esse octógono, eles têm o mesmo centro, né? Eu vou até representar esse centro aqui. Deixa eu só representar como se fossem aqui as mediatrizes, né? Tipo, esse centro tá aqui. Vou chamar de ponto O. Esse ponto, então, ele é o circuncentro da circunferência circunscrita ao quadrado e ao octógono regular também. E aí, gente, eu comecei a olhar um pouco para os ângulos, né? Tipo, eu pensei, se eu encontrar um dos vértices, eu consigo aí encontrar um outro, né? Mas, afinal de contas, como que eu encontro esse vértice? Eu sei que o ângulo central é 45 graus. E aí, ficou ruim nesse cantinho aqui, porque eu não consigo... Hoje, tô com pouco espaço aqui, gente, então as coisas vão ficar um pouco imprecisas, que eu tô muito distante da folha, mas vamos com Deus.
esse ângulo aqui, que é o ângulo central, ele mede 45 graus, né? É o ângulo central. Quando eu faço isso daqui, então, essa mediatriz aqui, né? Ela tá dividindo o lado do quadrado ao meio. Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto M, é o ponto médio do lado DC e do lado AB. Lembra que num quadrado, as mediatrizes dos lados opostos, elas são coincidentes. Então, se essa reta S, ela é mediatriz de AB, ela também é mediatriz de DC. E vai determinar o ponto médio dos dois, ser perpendicular a esses lados opostos e afins. Então, ponto M é ponto médio de DC. Esse ponto eu consegui encontrar, é só eu construir a mediatriz aqui. Assim como esse ponto M também vai ser ponto médio do lado IH, né? Que é um dos lados do meu octógono. Eu chamei ele de DF, GH e JK. JK ou JH, né? Poderia ter sido K. Enfim, então, essa medida aqui também é a mesma que essa, tá bom? E tem uma coisa interessante sobre esse ângulo aqui, né? Esses dois triângulos aqui serão triângulos congruentes, pelo caso lado, ângulo, lado, e automaticamente esses dois ângulos terão a mesma medida. Se tudo que é o ângulo central mede 45 graus, eu tenho que aqui a metade vai ser 22 graus e 30 minutos, né? Coloquei errado aqui. Ou seja, vai ser a metade de 45 graus. Então, ó, eu vou escrever aqui que o triângulo IOM, ele é congruente ao triângulo HOM por lado, ângulo, lado, certo? Também poderia usar lado, 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 né? Porque esse lado aqui é o mesmo, que esse é a mesma medida, inclusive são os raios da circunferência circunscrita a esse polígono, né? Enfim, e aí eu tenho, então, que o nosso ângulo MOI vai ser congruente ao nosso ângulo MOH, e essa medida vai ser de 22 graus e meio, que é a metade de 45 graus, que é o ângulo central, né? E além disso, eu também sei aqui que algumas relações entre essas medidas vão acontecer. E olha só, alguma relação entre essas medidas vão acontecer, né? Eu vou primeiro encontrar o ponto M, tá? E aí depois eu prossigo aqui pra vocês entenderem qual que é a minha ideia, tá? Então, vamos pro processo e aí eu vou explicando durante isso. Para encontrar o ponto M, eu vou construir a mediatriz de AB ou de DC com dois traçadinhos, um pra cima e um pra baixo. Eu já tinha feito isso, então eu só vou marcar o ponto, tá? É interessante que você já tenha construído o quadrado, né? E a partir de agora você vem comigo. Se você ainda não construiu o quadrado, você volta, pausa o vídeo, né? Constrói o quadrado, depois você retorna. Encontrei o ponto M. Eu também quero encontrar o ponto O, tá? Então, eu vou encontrar o ponto O. O ponto O, ele é o circuncentro do quadrado, então eu tenho que construir a mediatriz agora de AD ou de DC, porque aí eu marco a intersecção entre as mediatrizes, né? Lembra que o circuncentro é a intersecção entre as mediatrizes dos lados consecutivos. Nesse caso, também deve até para fazer entre as diagonais, né? Mas, enfim. Eu vou só um segundinho. Gente, pronto, pausei aqui só para poder ver melhor, tá? Mas eu acabei de encontrar esse ponto, que é o ponto O. Então, eu já tenho aqui OM, né? A OM, inclusive, é uma apótema, né? Enfim, quando a gente vai trabalhando aí com os triângulos inscritos no octógono, enfim. Encontrei o O. Vocês concordam comigo que se eu pegar esse segmento OM, rotacionar 22 graus e meio, eu encontro intersecção com essa rotação com o lado do quadrado, o meu ponto I? Porque, olha só, esse ângulo é de 22,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar. Vou rotacionar 22 graus e meio. Gente, e aí o processo dessa construção é um processo de construção simples, né? A gente tem vídeo aqui também sobre rotação. Então, para poder construir e resolver esse problema, eu vou fazer uma rotação, tá? Como eu falei para vocês, existem outros modos mais algébricos, mas eu acho mais bonito fazer utilizando geometria das transformações. Tem vídeo aqui no canal também. Aqui eu vou usar essa isometria que é de rotação. Como aqui são 22 graus e meio, antes eu preciso encontrar esse ângulo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rotação com centro em O, de ângulo 22 graus e meio, do ponto M, vai. Do ponto M. Então, eu vou rotacionar esse ponto aqui
E aí, eu vou prolongar a reta. Aí, eu vou encontrar o ponto M', por exemplo. Vou encontrar o ponto M'. Primeiro, então, vou primeiro fazer esse processo. Para isso, eu preciso encontrar esse ângulo de 22 graus e meio. Também tem vídeo aqui no canal de como você constrói ângulo, tá? Eu já vou usar aqui que o do quadrado é 90, então eu vou construir a bissetriz de 90, e aí eu vou conseguir quanto? 45, olha só como você é esperta. Vou construir 45, depois, para poder encontrar o 22 graus e meio, eu faço a bissetriz de 45. Certo? Tem vídeo aqui no canal também de construção de vários ângulos que vocês conseguem acessar. Já utilizei aqui de suporte, né? Porque fica mais fácil pra mim. Mas você pode fazer isso separado, enfim, sem nenhum problema. Então, o que eu vou fazer agora? Essa rotação. Eu posso fazer tanto no sentido anti-horário como no sentido horário. Eu posso encontrar I ou H primeiro, tanto faz, tá? Você escolhe aí. Então, eu vou aqui fazer o processo de transporte de ângulo. Lembra aí, né? Tem vídeo aqui no canal também de transporte de ângulo. Nossa, tem vídeo aqui no canal de tudo, né, gente? Tem muito vídeo aqui, deve ter uns 150 já. Então, tenho trabalhado aí bastante para que vocês tenham bastante material. Olha só, acabei de encontrar a reta que forma 22 graus e meio. Olha só, pronto. Aqui eu tenho 22 graus e meio. Então, o que que eu tenho? Que a reta, ó, sei lá, digamos que eu tivesse encontrado o M', tá? Porque se eu fosse só fazer a rotação, eu teria que pegar essa distância, ó, estaria aqui mais ou menos o M'. Só que o M' não é o meu ponto I, né? Porque essa medida aqui da altura é menor do que essa medida, né? Tanto é, ó, que ficou menor. Eu teria que prolongar um pouquinho. O que que eu vou só colocar aqui? Só pra formalizar. OM', intersecção com DC, é o nosso ponto I. Olha só, essa reta que seria OM', intersecção com DC, a gente encontra o nosso ponto I. Olha que massa, eu acabei de encontrar, então, IM. IM é metade do lado do meu octógono regular. Se eu quero encontrar agora o H, porque aí eu vou ter o lado inteiro, eu posso fazer a mesma coisa aqui, o transporte de ângulo, eu encontro, ou eu posso simplesmente já utilizar que eu tenho a metade, então, eu já tenho aqui o outro lado. Pronto. Esse daqui já é o meu vértice H. Então, eu já passei pela parte mais difícil do procedimento, que é encontrar um dos lados do octógono. Se eu já tenho a medida do lado do octógono, eu posso simplesmente pegar essa medida com o meu compasso e agora ir encontrando os outros vértices, né? Sem nenhum problema. Então, por exemplo, vou pegar aqui com centro em I. Para encontrar o J, é só fazer a circunferência. Pronto. Acabei de encontrar o J. Para poder encontrar o H, eu faço a mesma coisa. Encontrei o H. Para encontrar o D, eu faço a mesma coisa. Para poder encontrar o E e assim sucessivamente. Gente, e assim sucessivamente, então posso já encontrar esse, igual eu tinha feito. Apaguei porque ficou um pouco impreciso, mas já ajustei o compasso. Então, você pode ir fazendo isso. Ou você pode aproveitar que você já tem aqui a metade, ó. Você já vem aqui, encontra a outra metade, encontra a outra metade. E aí, você pega essa parte aqui e você também faz a mesma coisa para poder encontrar esse ponto. Ou você também pode vir aqui, ó, traçar... Cadê, ó? Traçar aqui. Você também encontra a metade, igual a gente fez ali em cima. Igual a gente fez ali em cima, né? Então, peguei a metade, eu só não tracei a reta, mas a mesma coisa. E aí, esse daqui vai ser o nosso outro ponto, né? Então, esse daqui é o nosso ponto D, esse daqui é o nosso ponto E. E aí, inclusive, eu posso pegar dessa metade, ó, verificar, inclusive, se tá certinho, né? Vamos ver? Olha só, deu um pouquinho de precisão, mas tudo bem, é uma precisão pequena, tá? E aqui é o nosso ponto F e o nosso ponto G. Então, agora que eu já tenho todos os pontos do meu polígono, basta que eu trace o nosso octógono regular, tá? E eu já vou pedir desculpa aí, porque vai ficar um pouco impreciso. Eu tô fazendo aqui muito na lateral. Se eu quisesse ficar perfeito, eu teria que ficar pausando toda hora, enfim, aí fica bem desconfortável. Mas o processo é esse, né? O processo é esse daqui. Deixa eu fechar aqui bonitinho para vocês conseguirem visualizar. Então, olha só que elegante. Eu resolvi esse problema aqui no... Ixi, errei.
Eu resolvi esse problema, que no geral ele é resolvido aí usando uma parte de expressões algébricas, né? Então, você pode fazer usando expressões algébricas. É uma possibilidade. Ou dá pra você fazer igual eu fiz agora, utilizando essa parte mais de rotações, que também é um modo bonito de resolver esse problema. Ai, gente, desculpa aqui. Me dá uma aflição não tá de refazer, mas eu vou deixar, porque dá muito trabalho fazer tudo isso de novo. Mas, enfim, no caso desse problema, então, a solução seria o nome desse polígono que a gente encontrou. Eu fiz aqui utilizando essa rotação, enfim, pretendo fazer de outro modo, mas quero aproveitar e mostrar pra vocês que quando eu tava pensando nesse problema, há uns dias atrás... Cadê? Olha só, pensando em outro. Olha só, o tanto de caminho que eu fiz, né? Então, sempre acho importante lembrar, porque vocês veem o resultado final e vocês ficam, nossa, mas parece tão fácil. Não. Antes de fazer aquilo, eu pensei, fiz várias contas, várias relações, para que depois pudesse perceber também essa relação. Fui testando, enfim, fui pensando, fui criando hipóteses. Então, você também vai um pouco por esse caminho, né? Lembra que resolver um problema de geometria é muito mais do que você chegar, olhar e resolver, um problema matemático no geral, né? Você precisa testar, criar possibilidades e construção, desenho geométrico vai muito nesse caminho. E aí, curtiram? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?